Seja bem-vindo a mais um Salvo Conduto Podcast. Hoje recebendo aqui a doutora Lucila Dutra, que tem o canal Juizado Simples. No canal, ela ensina as pessoas a processar no juizado especial de pequenas causas e é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Vai ser uma aula de como processar no juizado especial de pequenas causas. Então, boa noite, doutora Lucila. Boa Seja noite. bem-vinda. Se apresenta pra gente, por favor. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? A gente já teve uma live antes, não sei se o pessoal já viu lá no canal, sobre o caso da Apetrecho, né? Mas, para quem não me conhece, eu sou procuradora da Fazenda, né? Há mais de 10 anos. E lá no canal eu tenho ajudado o pessoal a processar sem advogado e sem gastar no juizado especial. E tenho ajudado muitas pessoas com o caso hotel urbano, principalmente. E com questões de voo. Bacana, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muitos ensinamentos pro pessoal. Antes da gente entrar no tema, eu e o Jamil vamos falar sobre o tema da semana. Jamil, qual o tema que você trouxe hoje para a gente conversar e boa noite? Olá a todos, boa noite, João, doutora Lucila, noite. um prazer, uma honra Prazer recebê-la. é meu. Bom, eu vou falar então sobre um tema muito importante que é a viagem do João para o Japão. Essa é a notícia da semana. Como é que Pareceu foi lá, excelente. João? Cara, nas palavras do Anthony Bourdain, que é meu viajante favorito, que Deus o tenha, viajar para o Japão é transformador. Transformador. Você não tem como você voltar igual. Eu já visitei mais de 20 países e o Japão, para mim, é um melhor disparado. Eu gostei demais. Eu fui no ano passado, né? E realmente achei o melhor lugar que eu já fui, disparado. É sensacional, né? Não é Tudo incrível? funciona, é tudo limpo, seguro, absurdamente. Meu, a questão da limpeza é surreal, porque você chega lá, não tem lixo na rua e também não tem lixeira na rua. As pessoas levam o lixo para casa Mas mesmo. isso é meio chato, né? Mas... Não tem lugar para você colocar o lixo. Não tem. Porque acho que lá não tem muito espaço. O lixo é um negócio. não é só por isso, na verdade, teve atentado com bomba que colocaram no lixo lá. Aí resolveram tirar as lixeiras. Não tem. Então, assim, você vai num lugar, né? Você compra alguma coisa. Você tem que ficar por ali. Se você quer se desvencilhar do lixo, você tem que ficar por ali para colocar no lixo do próprio estabelecimento. Aí eles Sim. pegam o lixo. Sim. Agora, se você sai, coisa que eu fiz, por exemplo, sair. E aí, às vezes, com uma coisa que você fica na mão ali, sei lá, papel de sorvete. E não é você legal. Fica desesperado. E não é legal você jogar o lixo de uma loja em outra. Pega mal pra caramba. Você não pode fazer isso lá. Aí eu vi um banheiro lá. Falei, beleza, vou entrar lá no banheiro, vai ter o lixo lá. Entrei no banheiro. Nada. Não tem. Não tem lixo no Não banheiro. tem lixo no banheiro. Não tem Pelo lixo menos no no banheiro. masculino. Não tem. Não tem. E mesmo assim você não vê um papel no chão. É surreal. E a questão da segurança, então? Cara, a gente se acostumou com a barbaridade, né? A gente acostumou com algo que não é normal, que é andar na rua morrendo de medo de ser assaltado. E lá é maravilhoso você poder andar sem medo algum lá, o nível de segurança lá é altíssimo. Eu só vi nível de segurança igual a esse em Dubai, que é a cidade mais segura do mundo para andar na rua. Então, é muito bom. Você não sabe, Jamil? Eu esqueci uma mochila num ponto turístico por 25 minutos no chão. Nossa. E eu voltei correndo para pegar. A mochila tava lá intacta. Eu acredito que se ficasse 3, 4, 10 horas lá, ninguém ia mexer. Então, é muito seguro mesmo. Organização. Cara, eu fui no jogo de futebol. A fila do banheiro, eles fazem um caracol assim para entrar no banheiro, sem marcação no chão, sem ninguém organizar. Eles mesmos se organizam para fazer a fila. É bonito de ver. Cara, atendimento excelente, transporte público sempre no horário, tudo certinho. E mesmo com muita gente, olha, é transformador mesmo porque você volta pensando assim, pô, por que a gente não consegue fazer nada nem próximo disso? E a questão das malas? Ah, nossa, muito legal. Você tá no aeroporto e as malas na esteira vêm todas arrumadinhas, assim. Uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, não imaginava que fosse possível. Né? Porque aqui é aquela feira, né? Pra pegar mala. Não só aqui, nos Estados Unidos também, em qualquer lugar. Lá vem tudo bonitinho, que é uma forma já de você chegar no país e já ver, ó, pô, eu tô num lugar diferente. Né? É uma honestidade absurda, é tudo perfeito. Nossa, que eu sou fã, né? Teve uma vez que eu peguei um metrô lá e fui de um lugar pro outro.
Só que você tem que avisar onde vai descer, né? Porque o preço é proporcional. Sim. A hora que você entra, você fala, vou dessa estação até essa. Aí você paga proporcional. Só que eu marquei errado. E aí cheguei em outro lugar e não sabia o que fazer. Aí eu pedi pro cara ajuda. E na verdade bastava ter uma máquina para receber o seu ticket de volta. Se você estiver no lugar errado. Ela faz uma revalidação. Sim. Mas eu ainda não sabia. Aí cheguei lá para um funcionário. Tentei explicar, ele não entendeu. Era muito complexo. Ele achou que eu tava querendo, que eu tinha me arrependido de ter entrado ali. Ele pegou a passagem e me devolveu o dinheiro. Só que eu já tava onde eu ia ficar. E ele, fez ali pra eu sair. Ou seja, eu poderia ter pegado o dinheiro, ele me devolveu o dinheiro, sendo que eu já tinha usado. Aí eu devolvi, eu falei, não, eu não quero dinheiro. Aí o cara não entendeu, eu peguei o ticket e fui embora. Mas assim, quando que isso aconteceria aqui? Não. Eu já tinha chegado, entendeu? Você Eu não ia sabe que pagar. em Hiroshima, Nossa, sem nexo. quando teve a bomba, eles estavam explicando lá no passeio, o guia estava explicando, que quando teve a bomba, eles perderam os records, os registros dos bancos. Então a pessoa chegava no banco e falava, olha, eu tinha tanto. E eles falavam, tá aqui, ó. Não é possível. Era assim que foi assim que funcionou. E depois que eles conseguiram recuperar os registros, eles viram que, assim, A conta fechou. 99% dos casos a conta bateu certinho. E quando não bateu, muitas vezes o cara errou por pouco. Isso é uma coisa, assim, cultural linda do Japão. Vocês não acham que falta na escola uma aula, por exemplo, de educação moral e cívica, como já teve, mas um negócio com conteúdo bom mesmo? Explicando por que é bom ser honesto, por que você tem que pagar os impostos, por que você não pode jogar o lixo na rua. Eu acho que não necessariamente saber o que é certo vai fazer a pessoa querer fazer o que é certo, né? Tem um caráter ali por trás. E eu acho muito interessante a doutrina do yoga, né? Nessa parte aí. Porque no yoga você tem uma noção de que todo mundo é Deus, vamos dizer. Tem Deus em mim, tem Deus em você. Não é religião, mas é uma filosofia. E o fato de todos sermos como se fosse uma divindade e uma unidade faz com que a gente já vá tratar o outro com mais respeito. Porque eu me vejo em você. E aí a gente não precisa dessas regras morais automaticamente pelo próprio fato de enxergar a unidade. Isso eu acho muito bonito, né? Eu não sei se existe alguma coisa parecida com isso no Japão, mas baseada na cultura deles, na educação, ou se tem um fundo religioso ou filosófico. Não, excelente. E aí é o que eu falei, você volta pra cá, é outra pessoa. Você fala, você percebe como você tá acostumado com um negócio que não é normal. Sabe? Não é normal a sujeira que a gente vive. Não é normal. Mas se não tiver crime, como é que faz pra você trabalhar? Não, mas isso aí até no Japão tem. É raro, mas tem, né? Mas, inclusive, viralizou uma menina falando que ela se hospedou numa rede de hotéis lá que chama APA, né? E ela tava viajando sozinha. E um belo dia ela chegou no quarto, deitou na cama e começou a sentir um cheiro estranho. Quando foi ver, tinha um cara embaixo da cama dela. Não é possível. Um japonês. Nossa. E aí ela começou a gritar, o cara saiu, começou a gritar. Saiu correndo, foi embora. Que desespero. E ele largou pra trás um carregador externo e o cabo do celular. Mesmo assim, a polícia não conseguiu achar. O hotel não tinha câmeras. É uma das maiores redes de hotel lá do Japão. Que não tava tinha fazendo câmera, não conseguiram descobrir quem é o cara. E ela tá viralizada no mundo inteiro. Eu esqueci o nome dela agora, mas enfim. Só você pesquisar lá no TikTok, por exemplo. Menina acha homem embaixo da cama, que vai achar. E ela conta com detalhes o caso. Aí a rede de hotéis, pra imprensa, fala uma coisa, mas pra ela nos e-mails falou outra. Se ele tivesse tomado banho, tinha dado certo, é isso? Então, Mas, nossa, uma coisa... mas eu não sei, mas você fala da sujeira. No Japão, os alunos limpam a escola depois. Te vê, eles se reúnem lá no final, limpam a classe. No Brasil, se uma professora reunir os alunos e falar, agora a gente vai limpar, os alunos faxinando ali, capaz da professora ir presa, entendeu? Não é verdade? Não, é trabalho vai infantil. ter, no mínimo, uma reunião de pais. Exato. Então questão a cultura cultural. é muito diferente. Mas vamos seguir, porque senão a gente vai falar só de Japão. Podia fazer um sobre o Japão, né? A gente podia chamar um especialista em Japão aqui, só pra falar disso. Porque Só vai uma ficar falando pergunta, sobre o uma Japão. última, sobre o Japão.
É verdade, eu vi um vídeo sobre isso. A pessoa tinha um botãozinho no próprio braço, assim, de encosto do assento, para falar se queria alimento ou não, para você poder dormir em paz no avião, né? Sem a pessoa ficar pensando se acorda ou não por causa da Ah, comida. no meu avião tinha na tela. Você poderia deixar lá, acorde-me para comer ou não me acorde para comer. Legal, Você simples, né? podia deixar marcado ali no avião, sim, na ANA, na Air Nippon Airways. É, bacana isso aí. Uma coisa curiosa lá é que não pode treinar, ir na academia, se você tem tatuagem. Que isso, gente? É proibido. É. Terminantemente proibido em qualquer lugar. Assim, tem as placas lá de proibido treinar se você é tatuado. Isso é uma tradição antiga deles por causa da Yakuza, né, da máfia japonesa. E aí nos onsens também é assim. Também, né? Que os onsens que tem lá, são os hot springs, né? As termas que tem lá são fantásticas. Eu consegui ver uma só, que é dentro do aeroporto, inclusive. Então não é nenhuma terma natural, mas eles recriam como se fosse. Mas lá nessa podia, quando eu cheguei, porque tem algumas que são tattoo friendly. Isso, então, eu ia complementar. É. Academia também. Tem algumas que pode, mas é exceção, né? Aí eu Mas até você perguntei, olha, eu tenho uma Estranho. tatuagem, eu posso entrar? Ela falou, não, aqui pode, aqui é tattoo friendly. Eu falei, ufa. Mas não é todo lugar não, a maioria não pode. Bom... O João tatuou o Mundial do Palmeiras no pescoço, você viu? Ah, é isso? Não, eu tenho Não, é por isso que você não eu viu. tenho uma tatuagem do Porque símbolo não- do Palmeiras aqui no peito. Com muito orgulho. Bom, vamos então agora para notícia. Vamos, qual que é a notícia que você vai falar hoje? Não era bem uma notícia, né? Ia falar uma informação, mas aí você quer falar notícia primeiro? Pode ser, não, o meu também não é bem uma notícia. É mais uma provocação mental para vocês. E eu quero saber o seguinte. Vamos supor que eu encontrei uma mala de $1 milhão na rua. Eu posso ficar com essa mala, Jamil? É crime, não é? Tem o crime de apropriação de coisa achada. Se você encontra alguma coisa, você tem até 15 dias para devolver para o dono, ou se você não sabe quem é o dono, para as autoridades. Se não fizer isso, incorre no crime. Então, esse ditado achado não é roubado é verdadeiro, porque de fato achado não é roubado, não é crime de roubo, mas é crime de apropriação de coisa achada. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Mas eu poderia ir além, João. Não sei se você ia perguntar mais alguma coisa. Eu ia perguntar se você ficaria com a mala ou não, Jamil. Não, eu achei que você ia perguntar. Então, nessa linha, alguém pode estar pensando, mas espera aí, a pena mínima, detenção de 1 mês, uma mala de $1 milhão, ficarei com a mala e enfrentarei as consequências penal, vale a pena. Mas aí o juiz pode aplicar como efeito da condenação, nem pode, na verdade, existe um efeito automático da condenação que é o confisco. É a perda do produto ou proveito do crime. Então o juiz vai condená-lo e decretar a perda desse valor, né? A perda do montante. Mas não é verdade que quando a pessoa devolve, ela tem direito a um percentual? Agora eu não me lembro mais qual era o percentual da lei, né? Pelo Código Civil, tem direito a permanecer com 5% a título de recompensa. O nome disso é achádego. É interessante. Teve um caso de um universitário que ele recebeu um Pix de R$100 mil na conta dele. E aí a pessoa que fez errado o Pix pediu para ele de volta, só que ele não conseguia fazer, porque ele estava em casa e tinha limite. Então ele tinha que ir até a agência bancária para fazer. Aí ele falou, olha, então paga pelo menos o meu Uber, que eu vou lá e faço a transferência para você. Aí o cara falou, ok. Aí ele foi, fez a transferência. No momento que ele fez a transferência, o cara bloqueou. E nem pagou o Uber. Nossa. Muito menos o 5% que ele teria direito. Esse cara tem que entrar com processo. Mas uma curiosidade também, uma questão que as pessoas têm que ficar atentas é que, assim, não devolva Pix que entrou na sua conta por engano para conta diferente. Só devolva para a mesma conta que veio. Por quê? Porque tem golpe que é assim, o cara faz um empréstimo falso no seu nome, aí o dinheiro vai entrar para você. Aí ele liga e fala, olha, isso aí é um Pix errado, caiu na sua conta, manda aqui pra mim, nessa conta aqui, ó. Aí você mandou o dinheiro pro golpista? Já era. Não, você se ferrou, porque você ainda ficou com um empréstimo pra pagar. Né? Aí vai ter que entrar com ação pra discutir o empréstimo falso, é um trabalhão. Então, assim, nunca devolva o Pix pra uma conta que não seja de onde efetivamente veio. Tem um mecanismo de devolução também, né? Tem. Mas
Tem. Você pode acionar o mecanismo de devolução do Pix, mas assim, olha, direto eu vejo o pessoal cair em golpe e não conseguir usar esse mecanismo. E assim, é imediato, né? O golpista já recebe e já repassa. Então, uma questão que eu tenho porque isso chegou a acontecer com a minha mãe, pasme, né? O banco demorou para reagir. Se o banco tivesse reagido na hora que ela pediu providências, ela tinha conseguido recuperar o valor. Então, o que eu penso? Talvez tenha em alguns casos uma responsabilidade civil do banco, né? Sim, o difícil é comprovar, porque eu teria que fazer uma quebra do sigilo da conta num processo, numa produção antecipada de provas, por exemplo, para mostrar esse timing, para mostrar que o dinheiro saiu bem depois do que foi avisado, né? Porque vamos supor, avisou, mas saiu 10 minutos depois. É razoável que o banco demore mais de 10 minutos para cumprir? Não sei. Aí teria que ver qual o regulamento lá do Banco Central. Mas assim, você consegue provar que o banco demorou 2 horas para agir e aí o dinheiro já saiu nesse período. Mas você pode matar isso com a inversão do ônus da prova, né? É verdade. Consumerista. É verdade. Fazer com que eles provem, né? Uhum. É interessante. Agora a gente vai falar sobre juizado especial de pequenas causas. E a gente vai falar também um pouquinho de como que você começou a fazer isso, né? Você é procuradora da Fazenda, né? Desde 2012. O desde concurso 2012. 2012, né? E aí você criou um canal que chama Juizado Simples. Sim. Explica um pouco pra gente o que é esse canal. Pois é, na verdade, quando eu passei no concurso lá atrás, eu assumi na procuradoria e a gente estuda muito para passar nessa prova, né? Foram, na época, cerca de 21 mil candidatos no concurso. Então, acaba que a gente decora muita lei e muita gente vinha me procurar para ser ajudado com questões particulares, que muitas vezes eram pequenas causas. E a pessoa me pedia, você não quer ser minha advogada? Eu falava, olha, infelizmente eu não posso pegar o seu processo. Só que esse problema que você está tendo é muito simples. Eu posso te dizer o que fazer, você pode fazer sozinho o seu processo, lá no juizado especial, porque o artigo 9º da Lei 9.099 fala que até 20 salários mínimos é possível você entrar com a ação sozinho. E aí, várias pessoas realmente testaram isso e começaram a ter sucesso. Eu comecei a pensar, poxa, será que eu consigo ajudar mais gente? Porque aqui, às vezes, eu ajudava uma pessoa numa conversa de bar. Não tinha assim, um tutorial, um modelo de petição, um comentário de como fazer, sabe? Alguma coisa mais profunda. E já tinha resultado. Então, falei, vou abrir esse canal. Primeiro eu criei um Mas Pode Isso, Arnaldo, que foi um Instagram que não deu muito certo. Depois eu fui e criei o Juizado Simples, né? E no Juizado Simples, lá no YouTube, eu criei o vídeo de como processar o hotel urbano, que foi o primeiro assim que começou a pegar tração, porque aparentemente os advogados não estavam nem aceitando pegar o caso. É uma pequena causa que dá um pouco mais de trabalho quando a empresa não tem assim muito compromisso com cumprir a sentença, então não é só ganhar para levar. E aí eu comecei a fazer mais tutoriais, tinha tutoriais de outras coisas lá no canal também. Então, eu cheguei a ensinar, por exemplo, como processar a empresa aérea por atraso de voo. Cheguei a falar sobre questões de apagão, quando você fica sem luz muito tempo, que isso te causa dano moral e tudo. Mas nada pegou tanta atração quanto o caso do hotel urbano. Talvez por causa do enorme número de vítimas, né? Enorme. Só no grupo do Facebook, 60 mil pessoas. Por baixo, 60 mil prejudicados. Eu acho que nem sei como que... É mais. Só de processo tem mais de 100 mil. E muita gente que chegava para mim e falava, olha, eu quis contratar um advogado e ninguém quis pegar o meu processo. E eu falava, poxa vida, essas pessoas perderam às vezes muito dinheiro. E aí eu direcionei e várias pessoas conseguiram recuperar realmente o dinheiro seguindo os tutoriais. Começou a ficar um pouco mais difícil, porque eles escondem o dinheiro, tem uma série de artimanhas. Só que como procuradora da Fazenda, o que eu faço? Muita gente não sabe o que é um procurador da Fazenda. O que faz um procurador da Fazenda? Só minha família, quando eu passei no concurso, para eu conseguir fazer eles falarem o nome certo do meu cargo, demorou. Eu era procuradora da República, eu era auditora da Fazenda, eu era tudo menos procuradora da Fazenda. Eu falava, não, pai, pelo amor de Deus, você precisa decorar isso um dia, né? Aí, sei lá, 8 meses depois, eu acho que ele começou a falar certo. Aí, o que faz o procurador da Fazenda? A gente vai atrás, muito simplificadamente, daquele devedor de tributos que não paga. A maior parte do que a gente faz outras coisas,
é ir atrás do pessoal que não paga tributos. E as causas que a gente tem são muito caras, né? Eu já tive processo, assim, na minha primeira semana, eu lembro, passar no concurso, né? Você sabe a lei, você sabe as coisas, você não sabe o sistema. Você não sabe qual é a prática da procuradoria para determinadas situações, você está aprendendo. Então, tudo demora um pouco mais. Me cai um processo de bilhões na minha mesa. Falei, é sério? Esse tanto de zero, contando zero com o dedo, assim, para ver se eu acreditava. Eu acabei de chegar aqui, meu Deus. E eu ficava até super tarde na procuradoria. Mas, enfim, a relação da procuradoria com o hotel urbano, que eu vou chegar, no caso de débitos tributários, é claro que essas pessoas não querem pagar, elas escondem o dinheiro. Então, a gente está muito acostumado a lidar com o devedor fazendo falcatrua para esconder o dinheiro em medidas executivas que funcionam. E eu comecei a utilizar esse conhecimento para ajudar as pessoas a recuperarem o dinheiro do hotel urbano, criando tutoriais de medidas executivas que têm um pouco mais de efetividade, que realmente forçam a pessoa a pagar, ou que realmente encontram o dinheiro, né? Ou o laranja, que seja. E aí começou a aparecer advogado também, falando, opa, talvez agora eu quero o caso hotel urbano, talvez agora aqui que tem um tutorial, então eu tenho assinantes no Já canal. tem o caminho, né, das pedras. Tenho assinantes no canal que são advogados, tenho depoimentos de advogados lá felizes falando muito obrigada. Tem uma até, a doutora Ana, que me agradeceu, ela recuperou cerca de R$ 23 mil do hotel urbano. Falando, eu sou criminalista e eu peguei o caso de um amigo da minha mãe e eu estava meio sem saber exatamente como ir atrás do dinheiro. E graças a Deus eu recuperei, né? Segui os seus tutoriais, muito obrigada. O doutor Matheus recuperou mais de R$ 26 mil também, seguindo os tutoriais. Então até a advogada acabou que seguiu por causa dessa. Eu cheguei a ter que usar a expertise da Procuradoria da Fazenda num caso que, para mim, eu nunca ia adivinhar. Quando eu fiz o primeiro tutorial, que aquilo ali ia ter a complexidade que teve. Eu falei, isso aqui é uma pequena casa, isso aqui é bobinho. Aí deixou de ser bobinho e agora, no final das contas, o leigo tá dando um show. E tem muito leigo dando show, até em advogado, seguindo os tutoriais do canal, né? Excelente, excelente. O João foi um dos primeiros que avisou o pessoal do hotel urbano, dos problemas, lá no começo. Quem seguia já nem entrou na presepada, né? Só que muita gente criticava, né, João? No começo. Quando eu postei o vídeo falando, olha, tomem cuidado, porque isso aqui não se sustenta, não é um negócio com aparência correta. Nossa, eu apanhei, viu? Um monte de gente falando, você tá com inveja, você tá mentindo. E algumas pessoas que viajaram, né? Sim, porque é assim que funciona, né? Quem chega primeiro, né, bebe água limpa, né? Então teve muita gente que viajou. E esse pessoal que viajou, muitas vezes são os mesmos que tinham mais 4, 5, 6 pacotes comprados que depois não receberam. E essas pessoas depois iam lá no vídeo e falavam, olha, você tinha razão. Teve muita gente que me ligou, falar, olha, obrigado por ter feito esse vídeo, porque eu ia comprar. Teve um caso que eu... é até meu primo. Ele viu meu vídeo, ele me ligou e falou assim, João, eu já paguei 9 boletos de 10. Nossa. Pago o 10º ou não? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, olha, eu não sei, meu. Paga, né? Porque perdido por perdido, né? E ele tá processando. Ele conseguiu pegar lá uns notebooks que todo mundo penhorou e não deu em nada. Na época da penhora portas adentro, que foi uma das janelas de oportunidade que geraram depósito voluntário nos processos desses consumidores. Agora já não funciona mais. Ele conseguiu receber uma parte lá do valor, mas enfim, são centenas de milhares de processos. Tanto que eu tive que fazer o levantamento, né, para me defender, porque eles me processaram por difamação e tal. E eu tive que fazer um levantamento de todos os processos que eles respondiam para me defender. No final deu tudo certo. E foi assim que eu te conheci. Eu vi o vídeo e falei, isso aqui é um absurdo. Como que eu não sabia disso antes? Tem mais gente que não sabe disso. Que aí eu entrei em contato e falei, não, me conta esse direito. E a gente fez a live, né, falando do apetrecho. É mesmo. Eu sei que não é o tema aqui, mas só umas perguntas bem rápidas. Você é procuradora da Fazenda, Sim. da Fazenda Estadual. Nacional. Sim. E aí, o que você tem a dizer? Porque tem muitos concurseiros que assistem, ouvem o programa. Você acha que é um concurso legal para o pessoal prestar? Dá para estudar, por exemplo, para procuradorias municipais, estaduais, estudando a mesma matéria, mais ou menos? Dá para prestar tudo ou não? O que você diz sobre isso? Inclusive, era isso que eu fazia. Eu fazia procuradorias, chegou uma época que eu comecei a fazer procuradorias. Embora no começo eu fazia mais Ministério Público,
Aí eu comecei a pegar e fazer procuradoria municipal, estadual, e parece muito. O que eu fazia, né? Eu tinha uma planilha do Excel sinistra, né? Que tudo que eu fazia na minha vida estava dentro da planilha do Excel. Então, vamos supor, saiu o edital. Edital, concurso dia, sei lá, 15 de julho. Então, do dia que saiu o edital até o dia 15 de julho, eu pegava as matérias, olhava o peso, olhava a dificuldade que eu tinha, eu já sabia mais ou menos o tempo que eu demorava para ler determinadas coisas, já tinha os meus resumos, sabia mais ou menos, né? Nesse ponto, que eu já estava estudando há um tempinho, quanto tempo que eu ia gastar para revisar aquilo tudo. Então, eu colocava na planilha, organizando lá todos os temas para eu rever exatamente até o dia da prova. E eu refazia essa planilha para a segunda fase, eu refazia essa planilha para a terceira fase. E, como técnica de memorização, eu também tinha alguns esquemas. Então, porque para quem está começando, né, você tem que exaurir a primeira vez o edital, né, ou exaurir, sei lá, direito penal, direito civil, exaure uma primeira vez, mas depois você tem que ter um método que vai te ajudar com a memorização. Então, por exemplo, pelo menos para mim, eu usei isso. Eu não estudava uma matéria, sei lá, 7 dias seguidos até exaurir. Eu pegava e hoje eu vou estudar direito civil. Amanhã eu vou estudar direito administrativo. Então, eu distribuía o edital todo até o dia da prova, mas eu fazia um ciclo das matérias para que tudo estivesse meio que fresco até o dia da prova. E na última semana, eu já teria, na verdade, eu dava uma brecha, porque eu deixava para poder fazer uma revisão de jurisprudência também. E eu usava muito na época aquele Dizer o Direito, né? Que tinha aqueles revisões, como é que chama? Aqueles caderninhos lá. Eu não lembro o nome mais, mas era muito útil. No dia da prova eu levava aquilo lá, chegava antes. Funciona para algumas pessoas, né? Não sei se é muito uma coisa que eu aconselharia. Se for te deixar mais nervoso, não leva nada. Não vale a pena. E aí se deixava para estudar, quando abriu o edital, matéria específica, lei municipal, por exemplo. Então, até a primeira fase é tudo muito parecido. Tem uma ou outra coisa a mais que você vai encaixar nessa planilha louca do Excel para uma prova específica. Aí tinha que coordenar, né? Os editais. Então, normalmente essas coisas específicas, elas não são gigantescas. Pelo menos na minha experiência na época que eu fiz, não eram. Então, eu deixava mais para o final. Mas para a última semana, eu pegava as coisas específicas daquele concurso, leizinha municipal e tal, para poder finalizar e estar fresco no dia da prova. E ia fazendo assim, mas a base era sempre a mesma nas Então dá para procuradorias. estudar para Dá. procuradorias estaduais, municipais, E aí na nacional. segunda fase, passou? Legal, agora você vai focar mais nesse específico um pouco. E tem bastante concurso, né? Se somar isso tudo, a pessoa tem muita prova para fazer ao longo do ano, né? Tem. Vale se organizar, porque realmente você vai ter um gasto de passagem, de hospedagem e tudo mais. É uma experiência muito legal também de conhecer lugares que você não conhece. Eu sempre fazia isso também, de tentar reservar um tempo que fosse depois da prova para passear. Então, Goiânia. Ah, tem um cable park para eu praticar o wakeboard. Então, eu separava, ó, fiz a prova, depois da prova eu vou andar de wake, né? Já viajei mesmo. E eu vejo que muitas vezes o edital das procuradorias trazem um salário ali que não anima muito, mas normalmente o procurador ele recebe os honorários, né? E aí esse valor aumenta bastante, não aumenta? Sim, é variável, Falando né? assim de modo geral. É variável. O que acontece? A gente tem muitos procuradores no Brasil inteiro. Então, não é como se eu tivesse um processo aqui, aquele processo de bilhões, por exemplo. Eu poderia ter recebido ele falado, honorários, né? Mas tanto faz se você, eu ou outra pessoa que vai fazer, porque vai diluir os honorários para todo mundo, vai dividir no final. Então, a gente recebe todo mundo de todo mundo. Então, ainda que tenha alguma pessoa que, por exemplo, esteja num trabalho administrativo, mas, né, sei lá, essa pessoa não precisa se preocupar que ela não está ganhando um honorário específico de uma determinada causa, ela vai receber honorários igual. Então, Mas muitas procuradorias municipais, até, o salário acaba batendo até no teto do STF, né? Por conta dos honorários. pode acontecer de bater mesmo. Mas é variável, né? Então, não dá para contar com isso, não dá para você assumir uma despesa e falar, E muitas dá para advogar também. a minha não dá. Eu até acho que eu sou contra, eu sempre defendi que devia poder advogar. O que importa é se você está prestando um bom serviço. E no final das contas, você sempre pode ser avaliado, né?
Se eu estiver prestando um bom serviço, o que importa se eu estou advogando para outras pessoas? Desde que não haja um conflito, né? Eu não posso advogar contra a União, não faz muito sentido, né? Beleza, vai, João, manda aí. Aqui Bacana. fizemos um parênteses aqui, concursos públicos. O bloco concursos públicos. Nem chegamos na prova oral, mas tudo bem. Ah, é verdade. Teve prova oral, né? Teve prova oral. Prova oral da Procuradoria da Fazenda foi assim pra mim, né? Brasília. Peguei um hotel legalzinho, graças a Deus eu podia, né? E porque tem essa coisa também, eu fazia de uma maneira que, ainda que desse tudo errado, né? Pelo menos um pouquinho depois da viagem eu ia aproveitar. Então, peguei lá perto daquele Lago Paranoá, também porque eu tava confiante, eu tinha estudado muito. Eu falei, eu vou passar, então eu vou pegar um hotel legal. Sabe assim, quando você já vai confiante? E aí, era assim, você chegava lá, tinha uma sala com os candidatos. E a gente não podia falar um com o outro. E ficava lá esperando ser chamado. Quando a gente era chamado, a gente era conduzido com uma pessoa para uma determinada sala. Essa sala era onde estava o examinador de determinadas matérias. 2, 3 matérias, né, os examinadores. E era público, né? Então, quem quisesse ir assistir essa prova oral, podia assistir. Eu sei que tem modelos diferentes, né? O Ministério Público, a magistratura, às vezes é um grande auditório e tá todo mundo lá o tempo todo. Lá não, lá era por sala. Então, e a gente era escoltado para a sala, né? E respondia aquela banca, voltava para a salinha do silêncio. A salinha do silêncio. Porque, né, você quer saber o que está acontecendo, e você olha para cada pessoa, e a pessoa, né, cada um, né, tem gente que tá assim, tem gente que tá... É muito interessante a salinha do silêncio. Mas muitos concursos de procuradoria não têm fase oral, né? Então, não sei, assim, das que eu cheguei a fazer, eu sempre me preocupei com a fase oral. Todas tinham? Municipal, estadual? Que eu me lembro, sim. Pelo menos já na minha época já tinha. É que tem muita gente que tem essa trava, né? Não, se tiver fase oral, não presto. Cara, mas isso vai te evoluir como pessoa, né? Por que não Sim. usar essa oportunidade? É. Advogado, não vai conseguir falar? Pois é. A gente pode até falar nervoso, né? Eu Tem- fico nervosa também, mas vai. Tem muitos cursos para isso. Inclusive, a gente já teve vários episódios aqui no Salvo Conduto sobre oratória, né? A gente recebeu o maior especialista em oratória do Brasil, Reinaldo Polito. Já recebeu o Cláudio Acosta, que também é um ótimo professor de oratória. Já recebeu A Elaine. a Elaine, que já preparou pessoas, assim, muitas pessoas para concurso. Inclusive, uma das juízes que veio aqui, ela falou que entrou de mão dada com a Elaine na posse, porque a Elaine que a ajudou na sustentação oral. Muito legal. Então, é uma coisa que a pessoa tem que buscar destravar mesmo, né? Tem meios aí para conseguir. A Aline Costa, fonoaudióloga, Também. veio aqui. A gente teve vários episódios sobre isso. Quem quiser assistir, tá lá na nossa aba de lives ou também em todas as plataformas de áudio. Uma coisa que eu fazia, eu colocava o celular para me gravar e eu tentava responder o mais longo possível sobre determinado tema, sem me embolar, sem... Eu tinha um tique de nervosismo, você não quer passar pro examinador que você tá nervoso. Meu tique era esse aqui, ó. E aí eu começava a ver, aí eu via no vídeo e falei, não. Aí eu fazia o vídeo de novo. Aí eu esquecia algum pedaço, não. Eu fazia o vídeo todo de novo. Então isso me ajudou bastante, para quem E ajudou quiser. também a fazer o canal, né? Porque foi já uma preparação para estrelar no YouTube aí, né? E o meu quarto parecia um quarto de psicopata, porque eu tinha post-it por matéria colorido com os temas todos. E às vezes eu lia e eu saía de perto e eu tentava falar tudo de cor no vídeo em outro quarto ou de costas. Bacana. Essa fase de preparação para concurso realmente não é nada fácil. Vamos falar um pouquinho de juizado, então? Isso, manda. Então, ó, a pergunta que eu vou te fazer, eu acho que é a pergunta que todo mundo tem na hora de usar o juizado especial. Por quê? As pessoas não sabem nem o primeiro passo. Então, a pergunta é, qual o primeiro passo para alguém que quer fazer um processo no juizado especial de pequenas causas? Sem advogado, né? Sem ser advogado, claro. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa saber se vale a pena processar, né? Porque às vezes você tá aí resignado. Você não aceitou, você achou alguma coisa injusta. Então, no mínimo, você tem que buscar informação sobre se realmente vale a pena você fazer aquele processo. Eu cheguei a fazer até um workshop, Indenização Sem Mistério, falando sobre questões ligadas a empresas aéreas, porque é muito comum. Atraso de voo, extravio de bagagem, né? Danos à bagagem, enfim. Mas a pessoa acha, por exemplo, vamos supor, atrasou 1 hora o meu voo.
Eu tive assistência, eu tive tudo, né? Facilidade de comunicação, no caso. Não teve nada demais. Não perdi uma conexão, vamos dizer, porque pode acontecer. Atrasou só 1 hora, mas você perdeu uma conexão. Então, já vai ser complicado isso aí. Pode te causar uma perda de um compromisso importante, né? Que vai te causar prejuízos, danos materiais, danos morais. Vamos supor que só atrasou 1 hora. Não, aí por que eu vou processar se não teve. Não tem, assim, um fundamento para um dano moral mais relevante. Então, a primeira coisa é a pessoa entender minimamente os direitos dela para pensar: aqui vale a pena eu processar. A gente faz isso como advogado, né? Inclusive em causa própria. Eu não processo para qualquer coisa. Eu dou uma olhadinha. O que será que eu vou ganhar se eu processar nesse caso aqui? Vale o meu esforço? Então, esse é o passo número 1. E aí, o passo número 2, porque assim, eu não defendo que as pessoas processem sem advogado no juizado especial e sem informação, de qualquer jeito. Tem muita gente que até no caso até urbano fez de qualquer jeito, aí depois chega e fala: aí, tá vendo? Deu errado. É porque não deve processar sem advogado. Não, não deve processar sem advogado e sem informação. Se você souber minimamente os seus direitos, se você souber o que fazer, você vai estar em uma situação melhor, de mais chance de sucesso, né? Então, por exemplo, as pessoas não entendem como pedir ou o que é o dano moral. E às vezes a pessoa processa, eu vi gente fazer isso muito no caso até urbano também, e só pede o dinheiro de volta. Peraí, vamos supor, teve esse caso também. Viagem para Disney, presente de 15 anos, ou algo desse tipo, ou por casamento. Qual foi o tamanho da frustração que você teve por não ter feito essa viagem? As pessoas às vezes não se lembram que existe essa indenização pelo transtorno, que é o dano moral, né? Então, eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo de noção. Se vale a pena processar, ela tem que saber um mínimo sobre os direitos envolvidos naquele caso. Então, a informação é muito relevante e é interessante que você saiba, assim, você não precisa se preocupar com o formalismo do juizado. Você não precisa chegar na justiça e falar: vou fazer uma petição como um grande advogado aqui. Ou Hoje, usando palavras em latim. não precisa. Então, inclusive, vários tribunais disponibilizam formulários que você pode preencher. Muita gente já tem familiaridade com o formulário. Você vai para o hospital, Deus me livre, mas você vai para o hospital, tem um formulário. Você vai reclamar de alguma coisa no Reclame Aqui, é um formulário. Então, todo mundo sabe preencher um formulário. Todo mundo sabe argumentar. Você quis convencer a sua mãe, quando você era criança, de te dar aquele Lego. Né? O Lego, aposto que vocês já tiveram essa argumentação. Toda criança já teve em algum momento, né? Na nossa idade, acho que o Lego era... Sim. Não sei se hoje ainda bomba igual antes. Talvez. Enfim, todo mundo sabe argumentar. Então, você pode entrar no site do juizado local e apresentar lá no formulário a sua argumentação. E, claro, você tem que ter noção também de o que você alega, você deve provar. Não é só chegar lá e sair falando, né? Você deve demonstrar minimamente o seu direito, embora na seara consumerista a gente tenha também o instituto da inversão do ônus da prova para determinadas questões. Minimamente você tem que provar o seu direito, né? E qual que é o valor máximo que a pessoa pode entrar no juizado? Sem Então, advogado. sem Né? advogado, pelo artigo 9º da Lei dos Juizados Especiais, seria 20 salários mínimos. Estou falando, não o federal, né? Estou falando do juizado Sim, mais... 20. E Isso. com advogado? Com advogado, 40 salários mínimos. No caso, eu falo com as pessoas: quantos problemas você tem que entram dentro desse valor de 20 salários mínimos? Dá cerca de 30 mil reais, É, né? R$30.360 hoje, né? Em maio de 2025. R$30.360 é o limite. Para entrar sem advogado. Isso. Se a pessoa tem 40 mil para receber, ela pode abrir mão de 10 e falar: vou pedir só 30 para não precisar de um advogado? Pode. Também tem essa possibilidade. E quando a pessoa precisa de uma liminar? Ela pode pedir uma liminar sem advogado? E aí, qual que é a tua recomendação? Por exemplo, a pessoa tem lá um plano de saúde que ela paga R$1.000 por mês. Então, no final, vai dar valor da causa 12 vezes esses R$1.000. Normalmente, R$12.000. Ou então, a cirurgia que ela está buscando, que seja abaixo de 30 mil, vamos supor. Só que ela precisa da liminar, ela precisa daquilo urgente. Dá para pedir sem advogado? E qual que é a recomendação que você dá? Dá para pedir sem advogado, mas como a gente até conversou antes, eu acredito que sem advogado e sem informação não é um bom caminho. Tem que buscar informação para fazer da melhor maneira. Por quê? A gente sabe que a liminar precisa
ter os requisitos dela preenchidos, né? Então, como que o leigo vai saber mostrar para o juiz que aqueles requisitos estão preenchidos sem buscar nenhuma informação? Tem que ter essa humildade, pelo menos, de ir atrás disso. No caso do Hotel Urbano, por exemplo, eu acabei ajudando o pessoal com um e-book, com petição comentada. Tem a última chamada para quem nunca processou o Hotel Urbano ainda. E lá tem até um pedido liminar. A pessoa vai ter facilidade de usar, porque no e-book existe comentário para você conseguir preencher aquele modelo de petição. Então, esse é um jeito informado que a pessoa pode ter, por exemplo, de utilizar o juizado especial da melhor forma. Os tutoriais do canal também ajudaram várias pessoas a recuperarem o dinheiro do Hotel Urbano e várias pessoas que processaram por atraso de voo, por overbooking também e conseguiram receber indenização sem ter tido gasto com o advogado. Uma coisa importante de falar também é que assim, a pessoa fala, vou fazer sozinha. Ela faz e faz caca, faz um negócio mal feito e perde. Ela pode depois falar, agora eu vou arrumar um advogado e vou de novo aqui, agora eu vou fazer bem feito. A questão do juizado é que é sem advogado e sem gastar na primeira instância. A partir do momento que você tem que recorrer, aí sim. Mas é claro que você tem a escolha de recorrer ou não. Você pode ponderar. Não, eu vou processar sem advogado, e se eu ganhar na primeira instância, bem, se não ganhar, eu não vou recorrer. Ou se vai recorrer, aí sim você contrata um advogado para fazer isso. E tem um precedente do STJ que fala, dependendo do que acontece ali, você pode até desistir da sua ação no juizado especial e sair do procedimento sumaríssimo e ir para a justiça comum. Pode ser interessante, por exemplo, em casos como o Hotel Urbano, que em determinados momentos era difícil fazer a citação, né? E no juizado especial é muitíssimo excepcional você poder fazer citação editalícia. Então, esse poderia ser um motivo para você desistir e falar, já que eu não estou chegando em lugar nenhum aqui, mas você já tentou de graça, né? Você já teve a chance. Aí você parte para gastar com advogado e ir para o procedimento comum, que é mais lento, tem custas. Mas se ela entrou com a ação, o juiz examinou o mérito e falou, não, você perdeu, transitou em julgado, aí já era. Aí não, aí ela fala, agora eu vou arrumar um advogado aí para ver o que consigo resolver. Não, já era. Tem que ter consciência também disso. Mas o que acontece que eu vejo muito? A causa acabar, às vezes a causa acaba na audiência de conciliação. Aliás, a audiência é um pouco o pavor dos leigos, né? A audiência de conciliação, eu acho que as pessoas precisam entender que quem manda na audiência de conciliação, claro, é o juiz. O juiz manda. Eu tô dizendo assim. Não, mas eu tô brincando, eu tô brincando. Quem manda, vamos dizer assim, no resultado da audiência de conciliação é a parte autora, porque ela não é obrigada a aceitar nenhum acordo, né? Sim, sim. Não, as pessoas muitas vezes vão para audiência, a gente fala assim, olha, vai ter uma audiência de conciliação, né, para tentativa de acordo. O cliente pergunta assim, mas eu sou obrigado a aceitar acordo agora? Falo, não, gente, calma, é uma tentativa, você não é obrigado a aceitar acordo algum. Né? Mas as pessoas têm essa visão de que se tem audiência é porque ela tem que fazer acordo, e não é. Só que essa audiência é obrigatória, né? Então, dá para você pedir a dispensa, inclusive, no caso do Hotel Urbano, a gente sabe que eles não propõem acordo nunca, e é uma coisa que eu coloquei até no modelo de petição, para você não perder tempo. Você já sabe que eles muitas vezes nem vão na audiência de conciliação. Mas tem muitos juizados que você pede a dispensa e o juiz não dispensa. Aí você não pode faltar, que se faltar vai extinguir sua ação, pelo amor de Deus, vá. Eu até tem vídeo no canal falando, olha, como você evita uma audiência desastrosa. Porque existem algumas coisas que podem acontecer, inclusive entrar na audiência e cair num limbo. Sabia que existe um tal de um limbo? Quando você entra no link da audiência de conciliação, que eles não veem que você está tentando entrar? Sim, uma falha no Teams, né? Fica parecendo que você faltou. Então, é muito importante, essa é uma das dicas que eu dei. Você ter o contato da unidade jurisdicional lá do juizado é legal. Porque aí já aconteceu comigo isso. E eu falei, olha, eu tô tentando entrar aqui. E eles falaram, não tô te vendo. Pra mim, isso é a maior falha da digitalização da justiça. Porque a gente faz muitas audiências online. E é ótimo fazer audiência online. Só que, cara, a audiência tá marcada para as 3 da tarde. Chega às 3 da tarde e não abre o link. Aí 3h05, 3h10 e não abre. E você não tem como saber se foi alguma falha humana lá ou se é alguma falha do computador. E você fica meio desesperado. Você fala, nossa, como que eu vou fazer agora? Aí você tem que ficar tentando ligar no fórum. E às vezes o fórum não atende. E aí você fala assim, olha, a audiência é o principal momento.
Aí você tem que começar a gravar a tela pra falar, ó, aí eu uso isso aqui como prova se falarem que eu faltei na audiência. Cara, pô, seria tão mais fácil, né? O fórum tem lá seu contato, seu celular, né? Porque se ele te mandou o link. Pô, o fórum ligar, falar, olha, vai atrasar 10 minutinhos, vai atrasar. Eles não avisam. Mas a gente lá sempre liga. Mas é exceção. Sempre liga. A maioria não liga, já. Não liga pra falar que atrasou, assim, a gente entra. Cadê a pessoa? Não tá. Começa a ligar. Falou, e aí, tal. Exceção total. A maioria dos casos, pô, eu já peguei atraso de 40 minutos, que é simplesmente depois de 40 minutos a gente lá olhando pra tela, entra juiz, entra promotor, fala, opa, e aí? Ah, não, tá, outra audiência atrasou. Tá, mas, poxa, a gente não consegue falar com vocês. Pra mim, esse é o maior... A lei devia prever assim, ó. Ligue, tem que tentar tantas vezes o contato com a parte. O próprio fórum. Porque não tem como esperar que a gente faça isso. Os telefones de fórum são uma porcaria. Né? E teve uma vez que quem caiu foi a conciliadora. E ficamos eu e a advogada da outra parte, da parte dela, olhando uma pra cara da outra. Tipo, eu não vou embora, não. Eu também não. Porque, né? Se configura que eu faltei... Agora do lado do juiz, a pessoa não entra. Aí depois ela fala, não teve conexão. Aí você é obrigado a acreditar. Porque... vai então, impor mas dificilmente vai acreditar sem prova. Uma coisa que grava a tela, né? Teria que gravar. É o que eu faço. Quando acontece isso, é raro também, não é toda hora que acontece isso, mas quando acontece, é filmar a tela, falar, ó, tô aqui, tá horário, tô tentando entrar. Mas mesmo assim, é uma coisa chata, né? Dá vontade de ter jornal de papel nessa hora, né? Para mostrar a data que... Ou pegar o calendário da Caixa Econômica Federal e circular a data assim, e achar que você vai fazer com prova. Ele tá fazendo uma alusão ao que falam que eu sou parecido, né? Bom, mas e aí, Jamil? Sobre a audiência, só uma coisa. É o terror dos leigos, muitas vezes, eles não percebem que é eles que têm o poder de falar sim ou não pro acordo, né? Sim. Então, é uma coisa que eu tento bater muito, tanto nessa questão de orientar sobre o que fazer para fazer uma audiência sem problemas, né? O tutorial alertando sobre o limbo, etc. Questões como, por exemplo, eu, pelo menos no meu computador versus celular. Todas as vezes que eu medi a internet no computador e no celular, o celular deu um pau no computador. E outra, caiu o seu Wi-Fi, caiu a luz que seja. Seu celular tá lá na audiência. Então, eu dou dica, eu falo, olha, eu faço as minhas audiências preferencialmente no celular por causa disso, porque caiu a luz, fiquei sem Wi-Fi, ele já vai mudar para o 5G automaticamente. Sim. Então, determinadas dicas para a pessoa ter mais tranquilidade e chegar lá e falar, eu aceito o acordo antes da audiência, se for X proposto para mim. Então, isso também é uma coisa para mostrar para a pessoa, olha, não é porque tem um advogado do outro lado que você deve ter medo, porque nesse momento nós não vamos debater o mérito da questão. Exato. E se tiver uma audiência de instrução para ouvir testemunhas e a pessoa não tem advogado, como é que funciona? Aí que tá. No juizado, isso também é uma dica que eu dou bastante. Tentar fazer o máximo de prova documental que você pode para tentar evitar a audiência de instrução. E até agora, ninguém que usou os tutoriais do canal teve audiência de instrução. Porque você tem a inversão do ônus da prova e você tem a prova documental, vamos supor, um atraso de voo. Eu posso provar com um print de um rastreador de voo. Eu posso provar lá na hora, gravando a mulher falando, o voo X está atrasado. Tira foto do painel. Tem tantas formas de você provar. Por que eu vou usar uma prova testemunhal para fazer atraso de voo? Entende? E aí, se eu já provei que aquele atraso aconteceu suficientemente, por que o juiz vai querer uma testemunha da empresa aérea? Isso aí seria uma prova procrastinatória, né? Uma prova que faz muito sentido. Vai adiar o processo, vai contra a razoável duração do processo, né? Princípio constitucional. Então, você já blinda ali no começo para tentar nem ter essa audiência de instrução. Se tiver audiência de instrução, aí beleza. Aí você vai ter que aprofundar um pouco mais no mérito. Pode haver, eu reconheço que pode haver algum tipo de desequilíbrio, a pessoa tem que ter um pouco mais de sanidade, mas nunca aconteceu. Exatamente porque tem como. Na seara consumerista, que é a maior parte dos casos do juizado especial, você tentar blindar o processo para evitar a audiência de instrução. Quando a parte entra com a ação com o advogado,
e ela é autora, não necessariamente ela vai dar o depoimento pessoal dela. E, inclusive, o advogado dela não pode pedir o depoimento pessoal dela própria, né? Eu até passei um carão uma vez numa audiência, porque eu tinha uma senhorinha que era cliente minha, e ela falava assim, eu tenho que dar o meu depoimento na audiência. Eu falava assim, ó, você só vai dar o teu depoimento se o juiz quiser ou se a outra parte pedir. E eu não posso, como seu advogado, pedir o seu depoimento. E ela não acreditava. E ela me ensurnou tanto que eu cheguei pelo juiz e falei, excelência, minha cliente quer prestar o depoimento pessoal. Ele olhou pra mim com uma cara assim, você é burro, o que você tá pedindo, né? Aí eu fiz assim, né? Acho que ele entendeu, na hora ele explicou pra ela com a maior calma do mundo exatamente que eu não poderia pedir o depoimento pessoal dela. Uhum. E quando a parte entra sozinha, ela entra lá no juizado especial, ela vai dar um depoimento na frente do juiz sobre o caso ou vai ficar só no que tá no papel mesmo? Normalmente fica só no papel mesmo. Todos esses casos, né, que eu tive, nenhum teve a audiência de instrução. E aí a pessoa fica muito confortável, porque ela faz praticamente tudo de casa, né? Tem a audiência de conciliação, né? Que é o máximo, que eu acho que é o auge, talvez, do estresse para o leigo. Mas é muito importante lembrar desse detalhe. Quem manda ali é o juiz. Quem manda ali é você, no sentido de dizer que a proposta é boa ou não. E você não precisa nem entrar no mérito, né? Não precisa, porque tem muitos conciliadores na audiência que falam assim, olha, conta teu caso aí, o que aconteceu? Você não é obrigado, você pode falar, não, tá tudo aí no processo, não tem acordo. E eu já processei sem ser advogada antes de formar, foi muito interessante. Porque eu passei num concurso de nível médio, e aí tinha um cursinho muito famoso em Belo Horizonte, Orville Carneiro. E aí o Orville, ele já conhecia meus pais também, falou, não, nós vamos fazer um marketing aí, outdoor em Belo Horizonte, lá, abraçando o Orville, número 1, não sei o que e tal, primeiro lugar. Lá tinha uma recepção com a parede enorme, que era eu abraçando o Orville, como fazendo número 1, assim. Vem um outro cursinho, competidor do Orville Carneiro, e fala, essa é a nossa aprovada. Eu falei, uai, parece que eu tô mentindo pra todo mundo, não é isso? O Orville Carneiro me liga, olha só, o cursinho tal tá falando que você estudou com eles. O que você vai fazer? Falei, uai, parece que eu aprendi uns negócios ali no direito civil, né? Usou meu nome com interesse comercial sem minha autorização, ainda me colocando numa posição de mentirosa, né? Porque eu tô lá no outdoor de todo tamanho do Orville Carneiro. Nossa. O que eu fiz? Eu mesmo processei sem advogado. Esse foi meu primeiro processo. Meu primeiro processo da vida foi um processo no juizado especial sem advogado. Colocaram o seu nome falando que tinha estudado lá? Falaram, mentira. Que absurdo. E eu ganhei a indenização e veio o advogado pagar, né, de bonitão, porque, né, coitada da estudante de direito. E eu, não, eu quero tanto. Ele fez uma proposta mais baixa, eu fiz uma contraproposta e saiu o acordo. Excelente. Bom, aí a pessoa já viu que vale a pena processar, já estudou o caso dela. Quais são os documentos essenciais para entrar com um processo no juizado especial de pequenas causas sem advogado? Primeiro você vai ter o seu comprovante de endereço, seu documento de identificação. Mas você tem sempre que ter as provas mínimas do que você alega. Então, por exemplo, eu estou falando que eu tive um atraso de voo. Então, o que tem por trás de uma relação de atraso de voo, né? Tem o contrato de transporte. Então, comprei uma passagem de X para Y. Coloca lá o localizador. Se você tiver aquele e-mail lá do comprovante de compra, você pode apresentar, né, o comprovante de pagamento. Cada caso tem as suas provas, né? Mas demonstrar que o atraso aconteceu, as consequências desse atraso para você, danosas. Eu perdi uma conexão. Teve gente que perdeu o concurso público por causa de atraso de voo. Imagina. Eu estava até conversando com o Dr. Raposo sobre o meu medo de atrasar o meu voo e não chegar para o podcast. Eu comprei no dia anterior para não ter esse perigo. Olha. Então, pode ser bem danoso, mas depende de cada caso, né? Mas é importante que você faça provas mínimas do dano, principalmente, material, e do dano moral que você sofreu. E se a pessoa entrar e perder, ela tem que pagar alguma coisa pro advogado da outra parte? Na primeira instância, no juizado especial, você não tem isso. Na justiça comum, você tem. E aí é uma questão também muito delicada, que eu vi várias pessoas entrarem no meu canal e reclamar de advogado que poderia ter entrado no juizado especial com a ação para aquela pessoa. Vejo isso muito no dia a dia, muito. Entrou na justiça fora do juizado para poder ganhar os honorários.
gerou com isso várias custas para o cliente que não existiriam no juizado e causou prejuízos. Às vezes a pessoa até perde a ação. Porque Então, fora do juizado, se ela perde a ação, muitas vezes o advogado também não explica. Se ela perde, ela tem que pagar o advogado da outra parte, né? E no juizado não tem isso na primeira instância. e nem as custas, né? Tudo você vai ter custas na justiça fora do sumaríssimo, fora do juizado, né? Então, você vai fazer uma diligência do oficial de justiça, isso tem custa. Isso vai te custar, você vai ter que pagar por determinados atos processuais fora do juizado. E aí o advogado optou por causa dos honorários de sucumbência Sim. na fazenda comum. Chegaram a Isso aí é reclamar. super comum, super comum. Uma outra questão e se a causa precisar de uma perícia? Por exemplo, eu tive lá um problema médico que vai demandar uma perícia para saber se o plano de saúde tem que pagar ou não. Aí eu não posso fazer no juizado, né? Muito interessante essa pergunta, porque existe uma decisão emblemática do STJ que fala que o simples fato de precisar de perícia não torna o caso complexo. Ele pode ser de menor complexidade ainda assim, então depende. Por exemplo, vou te dar um exemplo do meu avô. Ele teve câncer na alça do intestino e se ele não fosse tratado com um tratamento específico, haveria uma queimadura na alça do intestino dele. A Unimed autorizou um tratamento que não era aquele, que causaria a queimadura. Ele entrou no juizado especial. A gente blindou o processo tanto, porque é claro que eu estava no pescoço da advogada, né? Porque é meu avô, você perde aí para você ver, né? Não vai perder esse caso. Então, a gente blindou o processo com as provas de tal forma que não precisou de perícia nenhuma. Ele ganhou o teto do juizado, dano moral tudo no teto. Deu o teto de honorários também, porque foi um puta esforço para blindar o caso, para não ter que ter a perícia. E outra coisa que é interessante é que na lei dos juizados especiais existe a possibilidade de perícia informal. Então, tem essa abertura aí que as pessoas também não usam. Aí quando você fala que deu o teto de honorários, é porque teve recurso. Aí Chegou a foram ter. fixados no colégio recursal. Sim. E aí foi 20% que eles deram, né? Que a gente tinha pedido. E acidente de trânsito, vamos supor, bateram no meu carro. Eu tenho que fazer 3 orçamentos para entrar no juizado especial de pequenas causas e cobrar o reparo? Olha, não é que na lei esteja escrito que você tem que fazer 3 orçamentos. É interessante você ter, vamos dizer assim, a prova da razoabilidade do que você está pedindo, porque a gente sabe que existem concessionárias autorizadas, oficinas de fundo de quintal, e o preço vai variar muito, né? Para o mesmo exato conserto. Então, é interessante, até meio que em questão de provando boa-fé do que você está pedindo a título de dano material, que é o prejuízo causado, né? O dano causado para o carro. Além disso, tem o transtorno, você vai ficar sem carro. Eu trabalho como Uber. Às vezes eu vou ficar sem renda por determinado tempo. Isso vai ser também dano material. Enfim, e aí, dependendo do caso, você vai demonstrar aquilo tudo e vai pedir a sua indenização. Mas para ter uma razoabilidade, vamos dizer assim, do que você está pedindo a título de dano material, é interessante você ter mais orçamentos, né? E outra vantagem é a velocidade, né? No juizado, os processos são bem mais rápidos, em Muito regra, né? mais. Do que Muito no rito mais. comum. Em São Paulo não é muito a experiência, cara. Infelizmente, porque os juizados estão abarrotados. Eu vejo que dependendo da vara Demora mais. que você cai no juizado, na justiça comum, o processo vai mais rápido do que no juizado. Mas uma coisa que eu posso dizer, e aí quero saber a tua opinião. O fato de você ter um advogado ou não torna o processo mais célere ou torna? Entendo que não. Apesar de que, se o advogado, porque não é todo advogado que vai ser tão pouco diligente ao ponto de fazer, tramitar mais rapidamente. A parte pode ficar meio que em cima, de uma forma que pode gerar uma velocidade a mais, né? Tem muito tempo que eu fiz um peticionamento que não foi analisado. O advogado, da mesma forma que a parte atuante sem advogado, pode ter uma postura proativa com relação a isso ou não. E isso vai ter uma determinada consequência. Agora, a pergunta que eu faço é: quem é o maior interessado em receber isso daí logo? O cliente, normalmente, né? Então, isso faz com que haja um resultado, às vezes, melhor. Aliás, o que eu até tento mostrar para as pessoas? Muitas vezes, o advogado que trabalha com pequenas causas, para ele fazer um valor
legal no final do mês, ele tem que pegar muitas pequenas causas. Como que ele vai ter uma baita atenção com o seu caso, se for essa a situação dele? Então, muitas vezes, se você pega a ação você mesmo como o maior interessado no melhor resultado possível, você pode acabar alcançando um resultado melhor do que um advogado abarrotado de juizado especial traria para você. E não vai ter que dividir a indenização no final. Então, por exemplo, atrás de voo, me falam aí que 30% do pessoal morde. Startup também. Mesma coisa, a startup, ela quer automatizar tudo. Tem essas startups que fazem questões de voo também para as pessoas. Você acha que essa automatização vai ter um cuidado, por exemplo, com a narração do transtorno que você teve, que é essencial para a quantificação do seu dano moral no final, ou não? Porque o advogado que está querendo fazer expresso, e a startup que nem, às vezes, vai estar mexendo com a inteligência artificial, esses podem não estar muito aí para contar a sua história do jeito certo. Por exemplo, eu tive um caso de cancelamento de voo que eu ganhei 20 mil reais de danos morais. Se eu tivesse delegado isso para outra pessoa, talvez eu não tivesse ganhado, porque só eu sei o que eu passei. E o que eu passei foi um cancelamento de voo no México, que eu fiquei mais ou menos um mês a mais, que a empresa não remarcava o voo e não disponibilizava o voo, e eu fui repatriada pelo governo brasileiro. Nossa! Então eu fiquei exilada. Pode você criminalmente punir a pessoa com banimento? Nem assim. Nem criminalmente. Eu usei, inclusive, esse argumento. É tão indigno que nem criminoso poderia ter passado pelo que eu passei. Então, o dano moral acabou sendo mais elevado, né? Eu não tive nenhum tipo de assistência da Aeroméxico. Então, isso tudo foi considerado. Eu acho que ninguém narraria como eu. E isso é uma das coisas que o leigo precisa considerar também na hora de decidir processar sozinho. Além do valor, tem algumas questões que não podem tramitar no juizado, né? Por exemplo, uma mulher que quer se divorciar, pedir pensão alimentícia, ou discutir o valor de uma pensão que ela recebe, ela poderia fazer isso no juizado? Não, aí realmente não tem como, né? Primeiro tem que ser a menor complexidade, tem também no artigo 8º quem pode, quem não pode ser parte no juizado especial, que é um tema interessante, né? Porque eu sei que os senhores são criminalistas. O réu preso não pode ser parte no juizado especial, né? Isso pode causar repercussões interessantes. Por Até mesmo exemplo. no caso do hotel urbano, né? Exatamente. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão ajuizar uma ação no juizado especial de pequenas causas? Os erros mais comuns: não fundamentar o pedido. Eu tenho visto, por exemplo, essa questão de fazer o hotel urbano te pagar após a sentença, que é muito desafiador, infelizmente. Ultimamente, tem sido muito proveitoso utilizar a tese da ADIM. E para quem está no meio do processo, você teria que fazer um instituto que se chama IDPJ, para responsabilizar. E isso dá um nó na cabeça do leigo. Aí eu falei, não, expliquei, fiz o tutorial, isso e aquilo. E teve gente que mesmo assim não correu atrás de seguir, né? O que é para fazer. Chegou e falou para o juiz, quero responsabilizar a AD. E depois veio reclamar comigo, que não conseguiu ter sucesso no pedido. Eu sei que a pessoa não fez provas, porque assim, essa pessoa que me falou isso, falou, fiz esse pedido, mas a juíza, para mim, ó. E no próximo comentário, não consegui acessar os documentos da assinatura. Aí eu falei, vem cá, eu não falei no tutorial que é para fazer o pedido fundamentado? Eu não falei no tutorial que os documentos são essenciais para você fundamentar o seu pedido? Então, como que você quer o deferimento se você não vai fundamentar o seu pedido? Não é só pedir, tem que provar, tem que convencer o juiz. Então, eu acho que existe, inclusive, eu vejo, tenho essa impressão, talvez um preconceito muito grande dos juízes com os leigos processando sem advogado, porque até hoje eu acho que eles nunca tiveram um direcionamento para fazer isso do jeito certo, né? Então, às vezes é até difícil de você entender a petição da parte. Às vezes ela não sabe colocar em palavras o que ela está pedindo. Quando eu atuei na própria procuradoria com causas de juizado especial tributário, gente, tributário não é de Deus nem para advogado. Aí você vai colocar o leigo para o tributário no juizado, enfim. Tinha hora que eu queria fazer a defesa da União e eu gostaria muito de entender o que a pessoa está pedindo, mas nem isso não dava para. Então, a minha impressão é que, assim, muita gente usou
de forma equivocada o juizado especial sem ter formação jurídica de tal maneira que gerou um certo preconceito nos juízes. E às vezes eu vejo que existe uma má vontade, né? A gente não pode falar de todos os juízes, mas é bem comum ver uma má vontade com o leigo versus o mesmo jeito, a mesma coisa que o advogado faria e a resposta que esse mesmo juiz tem, sabe? Então, quebrar isso um pouco também é importante, quebrar o preconceito, às vezes, da secretaria do juízo, que fica, talvez, ai, que preguiça desse leigo que não sabe de nada, lá vou eu de novo. Mas é seu dever prestar informação para que a pessoa use o direito dela, a voz dela, que o legislador deu, e tá lá no artigo 9º da 9.099, que pode processar seu advogado. E quando a pessoa entra com a ação sem advogado, normalmente ela recebe as intimações por correio, é isso? Depende muito. Tem muitas variações nisso aí. Tem gente que recebe por correio. A gente vê que de estado para estado varia muito a prática dos juizados. Por exemplo, eu achei muito interessante Belo Horizonte, que às vezes, no caso da Kelly, por exemplo, intimava a pessoa pelo WhatsApp. Desde que a pessoa concorde com isso, é muito prático. A gente usa muito o WhatsApp no Brasil. Talvez na gringa não seja assim. Mas importante, então, a pessoa sempre manter o telefone e endereço atualizado no processo, né? Com certeza. Não pode esquecer. Mudou de casa, não pode esquecer que tem um processo. E não é para processar e esquecer que processou também. E às vezes a pessoa chega na sentença, por exemplo, contra o hotel urbano, e acha que é isso aí. Pronto. Eu cheguei na sentença e não recebi até hoje, tá? Tem que executar, né? Tem que executar, exatamente. Processar sem informação, acho que o maior dos erros, se for para resumir e falar é processar sem informação e sem advogado. Excelente. E aí? Quer ir pro próximo Muito quadro? Muito bom, olha, excelente. Eu acho que a gente conseguiu trazer muitas informações para quem quer fazer um processo em pequenas causas, né? Resumindo aqui, não pode passar de 20 salários mínimos, manter sempre o endereço atualizado, não processar sem informação, né? Pesquisar bastante antes de fazer. E para quem quiser saber mais, o teu canal é o Juizado Simples, né? Isso, Juizado Simples no YouTube. Tem lá muita coisa para te ajudar com problemas com a empresa aérea, atraso de voo, serviço de bagagem. Tem também tutorial relacionado a apagão, que eu mesmo já fiquei muitas horas sem luz e tive que processar e ajudei várias pessoas com isso. E tenho ajudado muita gente com o hotel urbano, inclusive tendo lançado recentemente modelos de petição comentada que vocês podem conferir. Para quem só está no áudio, vale mencionar que a convidada parece a Jordana Brewster. Parece. Do Velozes e Furiosos. Já te chamaram muito disso, né? Já. Da menina do Velozes e Furiosos. Pior que já. Eu acho que é um elogio muito bom. Então eu agradeço. Porque ela é bonita, né? Bacana, muito bacana. O bacana. João parece o Sérgio Moro. Não. O Sérgio Moro, na foto, ele vai bem. Mas quando ele fala, acho que a voz é meio estranha, né? Não, sou eu. Não, já me chamaram de Celso Russomano, Sérgio Moro. Tem um monte. Cada hora é um. E falam que eu pareço o padre Fábio de Mello, mas não tem fundamento algum. Não há nenhuma relação. E aí, vamos então? Caso bizarro? Vamos. Olha, caso bizarro de hoje, eu atuei. E se não for... é por isso, então. Se não for o caso mais bizarro que eu já atuei, é um dos mais. Uma coisa sinistra. Um casal tinha uma oficina. Um homem deixou um carro nessa oficina para arrumar e nunca mais voltou. 5 anos depois desse carro parado lá, o casal fala, vamos começar a usar esse carro, um carro bom, né? Depois de 5 anos, eles não tinham contato do cara, tinha um celular que ninguém atendia, não tinha contato de nenhum parente, não conseguiram achar o cara mais, começaram a usar o carro. Legal? Um belo dia, esse casal é assaltado na frente de casa e levam o carro. O que o casal faz? Um BO. Vai até a delegacia e faz o BO. Toma aquele chá de cadeira, horas ali para fazer o BO. E na hora que o casal faz o BO, começa a descrever o carro. O escrivão fala assim, opa, esse carro aqui foi usado para um assalto, em que teve troca de tiros, inclusive, com a polícia. Mas como assim? Não, aqui não é um carro assim assado? Então, a gente acha que é esse carro. Tá bom. Peraí que eu vou fazer um exame em vocês, o escrivão fala. E aí faz o exame residuográfico. O que é o exame residuográfico, Jamil? Explica pra gente. Para detectar vestígios de pólvora, notadamente nas mãos. E aí, o marido
tem o exame positivo nas 2 mãos e a mulher em uma das mãos. Os 2 ali com vestígios de pólvora na mão. E aí são indiciados e começam a responder por latrocínio. Você imagina, podem pegar uma pena aí de até 30 anos, né? De até 30 anos de prisão. Um casal de classe média, dono de uma oficina. Olha que coisa surreal, né? Responderam o processo por quase 10 anos. Não. O processo não, o inquérito, desculpa. Responderam o inquérito por quase 10 anos. Esse exame é uma porcaria. É uma porcaria. Ele pega qualquer resíduo, ou seja, eles tomaram um chá de cadeira ali, cumprimentaram policiais, encostaram nas coisas. É óbvio que vai sair resíduo. Esse exame não prova nada. E tiveram que responder o inquérito. Você imagina, um casal, pessoas de bem, tudo, tiveram que responder esse inquérito. No final deu tudo certo, foi arquivado, mas você imagina um desespero, né? De você ir comunicar um crime na delegacia e sair como investigado por latrocínio. Já viu alguma coisa dessa, Jamil? Não, é bizarro. E a gente, estando de fora, a gente já se assusta, mas muitas vezes não tem noção do que é pra pessoa. Acaba a vida da pessoa, né? Sim, uma acusação falsa, né? E pro leigo, o leigo desconhece o exame residuográfico. Então, assim, se ele vai e conta pra alguém, olha, tinha restígio de pólvora. Pô, mas então você tava atirando. Mas por que não se negaram? Tava. Por que não se negaram a fazer o exame? Estavam sem advogado e assim, jamais imaginaram, né, que o exame poderia dar positivo. Esse exame pode dar positivo pra qualquer um, gente. Você entrou na delegacia, esse exame pode dar positivo na tua mão. Nossa. E por isso que esse exame deveria ser completamente abolido. Não, sabe, não prova nada. Né? Entendi. Talvez aí você usar esse exame, talvez em caso de suicídio, mas ainda assim não entendo que deva ser usado, porque é um exame muito falho mesmo. Se a pessoa tem um completo isolamento de uma circunstância que traria a pólvora, né? No caso, eles foram na delegacia. Sim, Mas ficaram lá tomando chá de cadeira, ficaram horas lá. Claro que o exame vai dar positivo, gente, né? Cumprimentou um policial que tava com a arma na mão, sabe? É óbvio que é muito mais fácil acreditar nisso do que era um casal tipo Bonnie e Clyde e foi fazer o B.O. pra quê, inclusive, né? Então, cara, coisas da polícia e do direito criminal. Né? No criminal, eu acho que não tem a menor chance de você ficar sem advogado. Se começou a encrespar no criminal, corre pro advogado, não tem como brincar, não. É o que eu sempre falo, jamais vá à delegacia sem advogado. E olha que caso bizarro, hein? Inclusive pra você denunciar, né? Olha só. Nesse caso, até pra denunciar um crime. Surreal. Bom, pessoal, vamos pro spoiler emocional? Vamos. O que você vai indicar hoje, Jamil? Dá pra indicar 2? Dá. Eu vou indicar, então, 2 coisas muito boas que eu assisti. A primeira, eu acho que é a melhor cinebiografia de um artista brasileiro. Pelo menos a melhor que eu já vi e melhor do que muito filme estrangeiro aí, dessas cinebiografias. Que nem tem o filme lá do Queen, do Freddie Mercury. Essa é muito melhor. Inclusive o ator, se fosse um filme americano, esse cara ia ganhar Oscar, ia ser indicado com certeza. O ator é Jesuíta Barbosa. E é o filme que conta a história do Ney Matogrosso. Chama Homem com H. Vocês ouviram falar desse filme? É novo, né? É novo, tá no cinema. É um filmaço. Eu fui sem esperar nada, porque não tava tendo muito hype. Nossa, no final da sessão, as pessoas aplaudindo. Eu vi isso só no Vingadores. Que bacana. Ultimato. Terminou o filme o cinema inteiro aplaudindo. Deve ser bom mesmo. Muito bom. O filme é muito bom. A atuação, como eu falei, é impecável. A direção do filme é muito boa. Parece que você tá vendo uma novela da Globo, como muitas vezes acontece. Infelizmente, né? Muitas vezes você vai ver filme nacional, parece que você tá vendo um episódio lá de novela da Globo. Não. É um negócio de primeira linha mesmo, assim. É muito bom. Ótima dica, hein? E a outra é uma série. Imagina só, você tá na sua casa, em pleno verão, e de repente começa a nevar. Só que não é uma neve normal, alguma coisa está muito errada. Porque essa neve, quando ela toca na pele, ela mata. Nossa Senhora. E as pessoas começam a morrer por conta da neve. Então quem tá dentro de casa sobrevive. E quem tem contato com a neve
morre. Isso é só o começo de algo muito pior que está acontecendo. Então, se você gosta de série com esse tema apocalíptico, fim do mundo, assista O Eternauta, da Netflix. Na verdade, essa série ela é oriunda de um quadrinho de mesmo nome do Hector Oesterheld, um quadrinho argentino. É o quadrinho argentino mais famoso que tem. E, na verdade, essa história ele usava até como uma alegoria para a ditadura. A neve seria, e isso que está acontecendo, seria algo similar à ditadura. Enfim, tem uma origem histórica. Mas mesmo desconsiderando isso tudo, assista, é muito, muito boa. A Netflix, ela patrocinou algumas séries de países, né, da América Latina. Então, no Brasil, eles bancaram a série do Senna. Muito boa. Maravilhosa. Maravilhosa. Da Argentina, foi essa, o Eternauta. É nível Hollywood. Muito boa. Quase comecei a assistir esse final de semana. Acho que eu agora vou assistir. É boa, é boa. Embora você tenha indicado, né? Eu não costumo assistir Olha, o que você indica. eu vou até falar assim, ó. A primeira cena, na hora que começou ali, a primeira cena, tem um barco ali e tal. Eu fiquei meio, falei, parece que tá meio defeitos especiais isso aí, sabe? Não parece muito que tá no bar, fiquei já... Mas aí, dali pra frente, o negócio vai que vai, assim. É padrão Hollywood mesmo. E é nova também, né? Meu, são 6 episódios. Eu assisti tudo em 2 dias. Legal. Daria pra ver em um, porque acaba você ficar louco pra ver o que vai acontecer. Ela tem um ritmo muito bom. Longos não, os episódios. 45 minutos. E é com aquele ator argentino, né? E na Argentina tem um ator só, não sei se você sabe. Como né? é que é isso? Que é o Ricardo Darín. É porque todos os filmes argentinos têm esse cara. Não, é brincadeira, é porque ele é o maior ator argentino. Um ator top. Você já recomendou isso aí aqui uma vez, não já? Ou você recomendou o quadrinho? Não, foi alguma outra coisa que a gente falou. Ou eu falei assim que vai estrear. Eu acho que eu falei, vai sair o Eternauta. Legal. E agora saiu, assisti os 6 e posso falar que vale muito a pena. Você gosta dessa pegada, né? Assim, The Last of Us. Você gostou de The Last of Us, lá da HBO? Vai gostar do Eternauta. Boa. E você, doutora, qual é a sua indicação de livro, filme ou série? De série, eu gostei muito de White Collar, que é uma série que tem um personagem que talvez até lembra o Dr. Raposo um pouco, que é o cara do FBI que tá perseguindo o criminoso, que é o Neil Caffrey. E esse Neil Caffrey, ele tem tanta engenhosidade, ele é um artista mesmo do crime. E é uma caça, né? Um gato e rato entre eles. No final das contas, assim, só muito brevemente o comecinho. O Neo se deixa ser pego depois de muita perseguição pelo cara do FBI e eles fazem um acordo para que o Neo seja um assistente do FBI para pegar pessoas como eles. Mas o gato e rato continua de outras formas daí para frente. E aí é só você assistindo para você entender. Muito interessante. Interessante, eu não assisti ainda, eu vou procurar. Onde que tá que você viu? É Netflix? Pior que eu não lembro se é Amazon ou Netflix. Eu acho que é Netflix. White Collar é colarinho branco? Isso. Seria porque é um criminoso do colarinho branco. São crimes econômicos. Bacana. E aí tem na criminologia, né? O White Collar Crimes, que são os crimes do colarinho branco, e o Blue Collar Crimes, que são os crimes do colarinho azul, que seria uma alusão aos operários. Eu não tenho certeza. E aí eles falam que são os crimes de rua. O roubo, o furto. Porque eles têm pickpocketing, eles têm umas outras coisas, assim. Eu não sei se necessariamente vai ser tudo que ele faz que vai entrar nesse conceito. Mas é legal. White collar. Roubo de arte, por exemplo, seria... Já não entraria como crime de colarinho branco, né? Mas e se ele falsifica a arte no meio do caminho? Também não? Acho que também não, mas... Eu acho que não entra como nenhum dos dois, né? Não. Então, esse tipo de crime também tem na série. Bacana. Não entra tudo em white collar. Até essa designação blue collar é meio preconceituoso também, né? Se parar pra ver, né? Colarinho azul que é um operário, sei lá, criminalidade de rua. É mais questão pra concurso, né? Porque na prática não importa. Sim. E a minha indicação de hoje vai ser provavelmente esse é o filme mais importante brasileiro de todos os tempos. E eu demorei para assistir, né? Eu já deveria ter assistido faz tempo, mas finalmente assisti, ainda estou aqui. E é um filmaço, Nossa, é ainda um não filme vi. fantástico, assim,
conta a história do Rubens Paiva, né? E da Eunice, que é a mulher dele, né? E como ele desapareceu na ditadura, né? A gente sempre ouvia falar que na ditadura militar as pessoas desapareciam. E eu sempre ficava imaginando como, né? E o filme mostra muito bem isso. Um dos melhores filmes que eu já vi. Dos filmes nacionais, tá ali bem próximo do topo, entre os melhores e o mais importante. É uma relevância histórica esse filme. Todo mundo tem que assistir. Não dá pra não assistir esse filme. Independente de orientação política, cara, esquece. Assista o filme. Tudo que é falado ali já tá demonstrado, provado. Não tem nada que é assim, eu acho que foi assim. Foi daquele jeito, o Estado brasileiro já reconheceu em processos diversos. E tem que assistir, não tem como, principalmente o operador do direito não assistir esse filme é um absurdo. Tem que assistir. E eu demorei pra assistir, confesso, mas já posso falar que ainda estou aqui, é um dos melhores filmes que eu já vi. Netflix? Não, tá na Globoplay. Ah, tá. Esse eu ainda É não um vi. filmaço. Mas eu recomendo que quando for assistir, pega um dia mesmo que você vai poder prestar atenção, entrar no filme, né? Sim. Porque ele é um filme, eu acho, que se a pessoa for ver meio que não prestando atenção, mexendo no celular, parando toda hora, talvez vá achar um filme meio parado até. Sim. Mas, na verdade, ele é tenso pra caramba. É meio quase que um terror psicológico, não dá pra dizer isso? É, porque você imagina o sumiço de uma pessoa, o desaparecimento de uma pessoa, muitas vezes é pior do que a morte. Porque é um luto eterno. É um luto que não acaba. A morte, você vai lidar com ela por um bom tempo e vai seguir em frente. Mas pior que isso, né? Imagina a mulher, naquela época, o cara sumiu. Ela não consegue abrir um inventário, acessar a conta. Não, e o Estado brasileiro negava que ele estava preso. Exato. Então eles não conseguiam fazer nenhum habeas corpus. Ela não consegue fazer nada. A justiça falava, para você fazer o habeas corpus, você tem que provar que a pessoa está presa. Porque uma coisa é quando a pessoa desaparece em circunstâncias que indicam que ela provavelmente morreu, né? Que aí tem... Nesse caso, não. Nesse caso, todo mundo sabia que ele estava preso, mas não tinha uma prova oficial, uma confirmação do Estado que ele estava preso. Então é uma história real. Tem que assistir. Tá? Tem que assistir. É filmaço. E você falou de biopic, né? De biografia de músicos. Isso. Eu assisti o Better Man, que é a biografia do Robbie Williams. Que, na verdade, ele é representado por um homem macaco no filme. Não sei se você já viu. Mas é bem interessante esse filme, viu? Não vou dizer que é um filmaço, mas gostei muito de ver a vida dele. E aí, quando eu falo Robbie Williams, não é o Robin Williams. Isso, Tem que não confundir com Robin Williams. Robbie Williams é um cantor inglês, que eu acho... Robbie. O Robbie. É um ótimo cantor. Ele fez parte de uma boy band no passado, que é a Take That. Depois seguiu carreira solo. Hoje em dia, renomadíssimo cantor. E tem esse filme dele novo. Bacana de ver também. E aí, pessoal? É isso, né? Doutora Lucila, considerações finais. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite. Acho que bastante gente aprendeu com a gente hoje. E fala mais uma vez as tuas redes sociais para quem quiser conversar com você, mandar um direct. Primeiro, eu que agradeço, adorei o papo aqui com vocês. Espero que realmente tenha contribuído aí para o pessoal. Quem tiver interesse em conhecer os tutoriais do Juizado Simples, lá no YouTube é @juizadosimples, no Instagram também é @juizadosimples. Excelente, Jamil. Muito obrigado pela presença, espero que volte. Muito obrigado a todos que nos assistiram, nos ouviram. João, muito obrigado e até uma próxima. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Hoje a gente não tá ao vivo, né? Pela primeira vez. Normalmente a gente faz o programa ao vivo, hoje gravado. Mas no dia 20 de maio, nós voltaremos aqui com a doutora Clarice Baruch, que é advogada criminalista. Vai ser muito bom o programa. Então não percam 20 de maio o nosso programa. E até lá, vocês podem maratonar os nossos episódios aí, tanto no YouTube como em todas as plataformas de áudio. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.